Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia Oliveira, eu sou biomédica esteta, e hoje eu vou ministrar essa palestra para vocês sobre toxina botulínica. Eu vou falar sobre alguns pilares que eu acho importante, né, para que a gente consiga ter um sucesso aí com a utilização dessa técnica, tá? Esse aqui é meu Instagram, para quem quiser acompanhar lá o meu trabalho. Eu posto sobre os meus atendimentos na clínica, também sobre cursos. Eu sou professora, eu tenho cursos online e cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho da minha trajetória daqui a pouco para vocês, mas que quem quiser me acompanhar lá no Instagram, vou ficar muito feliz. Quem quiser tirar uma fotinha e postar lá que está acompanhando a palestra, eu vou ficar feliz de ter essa interação com vocês, tá? Contando um pouquinho da minha história, eu me formei em 2010 pela Universidade de Marília. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou do interior. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, né? Eu vim para o Rio de Janeiro em 2013, vim passar as férias aqui, me apaixonei, falei, é lá que eu quero morar, mandei currículo, o hospital me chamou e eu vim trabalhar aqui. Eu me formei em 2010 e eu comecei a trabalhar com análises clínicas, né? Essa foi a habilitação que eu saí da faculdade. Então, eu fiz a pós-graduação depois, porque o meu primeiro trabalho foi como responsável técnica, então eu me senti um pouco insegura. Mas eu já tinha habilitação em análises clínicas. Eu trabalhei em análises clínicas por 11 anos, eu trabalhei até janeiro deste ano. Esse ano eu terminei a pós-graduação em estética e me apaixonei pelo universo da estética, né? Então eu escolhi trabalhar com estética e com docência. Eu fiz mestrado também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, terminei em 2019 e desde 2019 eu comecei a trabalhar com docência. Comecei com cursos online, né? Eu comecei, eu falo que minha carreira como professora foi o contrário. Eu primeiro comecei no online e depois começaram a me chamar para presencial. E hoje eu sou professora universitária, dou aula na Universidade Cândido Mendes, eu leciono a disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso de Estética, eu dou aula também em pós-graduação, na pós-graduação do NESA, que é uma pós-graduação em Estética aqui no Rio de Janeiro, pós-graduação do Descomplica, que é online, né? O Descomplica é um cursinho bem famoso pré-vestibular e hoje é uma faculdade também, então eles têm cursos, né, na área de saúde de forma geral, na área de estética também. Eu sou professora da pós-graduação lá e também sou professora da faculdade CTA, que inclusive tem um polo aqui no Rio de Janeiro, que em fevereiro vai iniciar uma pós-graduação. E eu estou ajudando a organizar essa pós-graduação. E se você, aluno da graduação, tem interesse em iniciar a pós-graduação no próximo ano, entre em contato comigo lá pelo Instagram, que eu vou te passar todas as informações dessa pós-graduação do CTA, da faculdade CTA, que está assim maravilhosa. E tenho cursos também na área de estética e análises clínicas, como falei para vocês, eu trabalhei durante 11 anos, né, na área de análises clínicas. É uma área que eu gosto bastante, que eu escolhi não atuar mais por conta da disponibilidade de horários, né? Como eu concilio duas áreas, a docência e a estética, eu queria muito um trabalho que me desse uma possibilidade, né, maior de horários. No hospital eu não tinha isso, eu acabava ficando muito presa no hospital. E por isso que eu escolhi mudar. Hoje eu sou apaixonada pela estética, eu amo meu trabalho. Eu trabalho em uma clínica na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, quem quiser saber mais sobre os atendimentos, marcar um horário para fazer algum procedimento, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram, tá? Eu tenho feito vários cursos desde quando eu terminei a pós-graduação na área de harmonização facial e corporal. Eu gosto mais de facial, mas trabalho com corporal também. E essa é a vida de quem trabalha com estética, tá, gente? A gente não para de estudar nunca. A estética sempre tem algo novo para a gente aprender e é importante a gente se manter sempre atualizado. Bom, na palestra de hoje eu vou conversar com vocês sobre a toxina botulínica. A toxina botulínica ela é uma proteína, né, produzida por uma bactéria chamada de Clostridium botulinum. Ela foi descoberta em 1895, né, quando começou o surto de botulismo. E a partir daí essa toxina ela começou a ser utilizada em algumas pesquisas, né, inclusive uma pesquisa no tratamento de estrabismo. Durante esse tratamento, esses pesquisadores eles observaram que essas ruguinhas aqui periorbitais, né, na região do olho dessas pessoas que estavam fazendo uso de toxina botulínica, essas ruguinhas elas iam diminuindo. Então, por isso que iniciou essa pesquisa com a toxina botulínica para fins estéticos. E em 2002, a FDA, que é esse órgão lá dos Estados Unidos, né, é a Anvisa lá dos Estados Unidos, em 2002 eles aprovaram a toxina botulínica do tipo A para uso de fins estéticos. Como vocês podem ver aqui, existem alguns tipos de toxina, né, toxina A, B, C, D, E, F, G, existem vários tipos, mas a toxina que a gente utiliza para fins estéticos é a toxina botulínica do tipo A,
tá? E aí existem várias marcas. A Botox é a que ficou mais conhecida, então o paciente ele chega na clínica falando, quero fazer Botox. E aí ele acha que o Botox resolve tudo da vida dele. O Botox é milagroso. E não é, tá, gente? Eu vou falar para vocês qual a indicação para toxina botulínica. Em muitos casos, um dos pilares aí que a gente precisa entender para ter sucesso na técnica é o diagnóstico clínico. Então a gente precisa avaliar o paciente e entender o que pode ser feito nele e o que não pode. Muitas vezes ele é um paciente com uma pele mais envelhecida, né? Que já tem rugas mais profundas, acha que uma aplicação de toxina botulínica vai resolver todos os problemas dele, mas não vai. Em muitos casos, você tem sim que fazer a toxina botulínica para diminuir a ação daquele músculo, mas você também tem que atuar na pele, você tem que estimular colágeno para tratar aquela pele, você tem que fazer realmente um protocolo de tratamento. Não é um procedimento que vai fazer um milagre, né? Nem cirurgia plástica não faz milagre, não faz um resultado imediato. Você tem todo um período ali de adaptação, de recuperação. Então, não vai ser um procedimento que vai fazer um milagre também. É importante a gente explicar isso para o paciente, tá? Porque muitas vezes ele já chega querendo um resultado imediato e isso não existe. Bom, a toxina botulínica, então, ela pode ser aplicada, né, no músculo, e com isso ela vai diminuir a ação desse músculo. Então, ela atua causando um relaxamento local. Desse modo, então, a toxina botulínica ela age no músculo, diminuindo a ação do músculo e, consequentemente, a formação de linhas de expressão e das indesejadas rugas, tá? Como que a toxina botulínica ela age no músculo, então? Aqui nessa imagem, a gente consegue observar um neurônio, né? Aqui nós temos uma região sináptica. O que é essa região sináptica? É onde ocorre a transmissão desses impulsos nervosos. E aqui eu tenho um músculo. Para que o meu músculo ele contraia, eu tenho a liberação de acetilcolina nessa região, né? Que são neurotransmissores e, consequentemente, a contração desse músculo. A toxina botulínica, ela age justamente nessas vesículas, né? Diminuindo a liberação dessa acetilcolina, e com isso nós teremos a diminuição desse músculo também, da contração desse músculo. A toxina botulínica, então, ela inibe a liberação da acetilcolina nos terminais nervosos motores, levando a uma diminuição da contração muscular, tá? Aqui mostrando para vocês, olha, nós temos a aplicação de toxina botulínica. Essa molécula, ela age no músculo, tá, gente? E vai diminuir, vai clivar alguns receptores, causando, então, esse bloqueio, né, na liberação de acetilcolina. E com isso, você tem a diminuição da ação desse músculo. Eu não gosto de falar bloqueio, tá, pessoal? Porque se você fala bloqueio do músculo, o paciente, ele acha que ele vai ficar sem expressão. Então, é legal a gente falar que vai relaxar o músculo, vai diminuir a ação do músculo. Como vocês conseguem observar aqui, existem diferentes tipos de toxina botulínica, né, de marcas, mas olha, todas para fins estéticos são toxina botulínica do tipo A. Existe a Dysport, a Zelmin, a Botox, que é a mais conhecida, a Nabota, a Botulift, existem várias marcas, né? Eu gosto muito da Dysport e da Botox, tá? São as marcas que eu gosto mais, mas aí cada profissional escolhe de que forma quer trabalhar, tá? Essa toxina, ela vem num frasquinho, né? Ela vem de forma liofilizada, como se fosse um pozinho, e aí você vai reconstituir com solução fisiológica e estéreo, tá? E aí a gente precisa saber as diluições certinho na bula de cada uma, porque olha só, cada uma tem unidades diferentes. Essa aqui é de 500 unidades, de 100 unidades, ó, de 100 unidades, tem de 200, de 300 unidades, então dependendo da unidade, a toxina botulínica tem uma diluição, tá? Essa é uma questão mais técnica que eu não vou entrar aqui com vocês hoje. Mas você saber diluir a toxina botulínica de forma correta faz parte também, né, de todo o seu trabalho, tá? A agulha, olha só, eu gosto bastante dessa da BD, que tem essa agulha fininha, seringa. Existem seringas diferentes também, tem a seringa de 50, de 100. Cada profissional escolhe de que forma quer trabalhar. Eu gosto bastante dessa porque é uma agulha fininha. Ninguém gosta, gente, ninguém gosta de levar uma injeção na testa, né? A pessoa, ela tá louca para fazer botox, mas na hora que ela vê a agulha, ela tem vontade de sair correndo. Então, assim, é legal você usar uma agulha pequenininha, né, para o paciente ele sentir pelo menos um conforto na visão, não ver aquela agulha grande, para ele não ficar com medo, tá? A aplicação você pode dividir, né, em terço superior, médio e terço inferior. Então, terço superior é a aplicação na testa, entre as sobrancelhas aqui nessa região que é chamada de glabela, e nos pés de galinha. Essa é a aplicação. Então você fala para a pessoa, olha, uma aplicação é em 3 áreas. A pessoa já acha que ela está
né, que ela está ganhando alguma coisa a mais. Tudo isso são vendas, tá, gente? O paciente ele gosta de sentir o tempo inteiro que ele está tendo um bônus ali, um brinde de alguma forma. Então você fala, olha, uma aplicação eu faço em 3 áreas, que realmente são 3 áreas, né? Na testa, na glabela e nos pés de galinha. A aplicação no terço médio seria aqui nessas ruguinhas nasais, né? Algumas pessoas têm, a gente chama de bunny lines, e também para sorriso gengival. E a aplicação do terço inferior seria aqui no masseter, que só dentista faz, tá, gente? Essa aplicação em masseter para pessoas que têm bruxismo. E aqui no sorriso triste também, no músculo aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre o músculo, tá? Então, Andréia, eu preciso dividir por terço se eu quiser fazer a aplicação para vender? Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas a toxina ela é muito cara, tá, gente? Um frasquinho daquele ali é R$ 1.200. Então, assim, o ideal é você realmente separar e aí você cobrar um valor para aplicação de terço superior. Se a pessoa quiser mais, você cobra um valor a mais. Ou você faz uma promoção para aplicação full face, né? Você não vai gastar muito para fazer a aplicação em terço médio, né? Então, cada profissional avalia de que forma quer trabalhar, tá bom? Existem diferentes camadas da face, né? E como vocês viram, a toxina ela age no músculo. Então, adianta você fazer a aplicação na pele? Não. Adianta você fazer a aplicação no osso? Não, porque ela vai agir no músculo. Então, você precisa saber, né, certinho a camada de aplicação. Hoje existem umas técnicas, né, mais avançadas que é chamada de microtox, que você faz a super diluição dessa toxina e aplica na pele, né? Tem muito profissional usando. Eu não trabalho com microtox ainda, mas tem muito profissional usando para tratar rosácea, para tratar cicatriz de acne, para tratar melasma, existe isso já na estética, mas é uma outra técnica, tá? Aí você aplicaria na pele para tratar rosácea, por exemplo, para tratar melasma. Eu não trabalho com essa técnica ainda, então eu vou falar aqui com vocês hoje sobre o uso convencional da toxina botulínica, que é no músculo, tá? Então, sobre o músculo, nós temos diferentes músculos da face, nós temos os músculos da órbita, da mastigação, da língua, do pescoço. Para a gente na estética, o que importa aqui, né? Os músculos da expressão facial, também chamados de músculos da mímica, que são aqueles músculos que a gente utiliza para mover a nossa face, né? Para falar, para comer. São aqueles músculos que que você usa para expressar alguns sentimentos, né? Se você tá brava, você mulher que tá me assistindo, se você tá brava com seu marido, você não precisa falar para ele que você tá brava. Ele vai chegar em casa, ele vai saber que você tá brava pela sua expressão. Se você tá escondendo alguma coisa, se você tá com vergonha, as pessoas sabem olhando para você. Justamente por conta da movimentação desses músculos da expressão facial. Então, uma parte da nossa comunicação ela é feita de forma não verbal também, que é feita por esses músculos da face, tá? Esses músculos, gente, eles são diferentes dos músculos do nosso corpo, por exemplo, porque os músculos do nosso corpo, eles têm origem e inserção no osso. Já os músculos da expressão facial, não. Eles têm origem no osso e inserção na derme, que é a nossa pele. Então, por isso que quando a gente fala, quando você está brava, quando você está feliz, você movimenta a sua pele, porque os seus músculos estão inseridos na sua pele. Esses músculos, eles têm camadas mais finas, tá? Diferente dos músculos do restante do corpo. Existe um conceito chamado de SMAS, que é chamado de Sistema Músculo Aponeurótico Superficial, que é como se fosse uma membrana, né, que recobre esses músculos. Então, dessa forma, isso ajuda esses músculos a contraírem em bloco. Então, por exemplo, se você levantar a sobrancelha, as duas sobrancelhas vão levantar juntas, né? Porque esses músculos, eles funcionam em bloco. Essas fibras musculares também, elas se entrelaçam, tá? Por isso que o movimento de apenas um músculo facial pode causar inúmeras alterações na nossa pele. E por isso também que é tão comum essa toxina ela migrar para um músculo que você não queria. Então, por exemplo, se você quer tratar essas ruguinhas, essas linhazinhas da testa, você vai fazer aplicações específicas para tratar aqui. Se você quer tratar as ruguinhas aqui do pé de galinha, você vai fazer uma marcação específica para isso. Se você aplicar no músculo errado, ou se essa pessoa, por exemplo, a gente fala para a pessoa depois da aplicação de toxina botulínica que ela não pode abaixar a cabeça pelas próximas 4 horas. Se essa pessoa não respeita isso, ela fez a aplicação com você e foi para academia. Esse músculo, essa toxina, ela pode migrar para um outro músculo. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter uma pitose. Ela vai ter a queda, né? A paralisação de músculos que ela não queria. Então, por exemplo, ela pode ficar com um sorriso torto. Você aplicou aqui, olha,
ela coçou a região, não pode manusear, tá? A gente não pode, tem que falar para a pessoa, não pode massagear a região, não pode coçar, porque eu apliquei a toxina ali, eu quero que ela fique ali. Não pode abaixar a cabeça pelas próximas 4 horas. Alguns profissionais falam que isso é mito, mas pelo sim, pelo não, eu prefiro falar para a pessoa não abaixar a cabeça pelas próximas 4 horas, porque se essa pessoa tiver uma pitose, se ela ficar com um sorriso torto, você vai ter uma grande dor de cabeça, tá? Aqui, olha só, mostrando para vocês essa aplicação nessas ruguinhas da testa. Então, é a aplicação feita aqui no frontal. Esse vinco entre as sobrancelhas, essa ruguinha que a gente chama de ruguinha do bravo, a gente faz a aplicação nessa região entre as sobrancelhas. Nós podemos fazer a aplicação também nas ruguinhas nasais e nos pés de galinha, tá? Existe, né, uma diferença entre as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. As rugas dinâmicas são aquelas rugas que nós temos a movimentação dos músculos. Então, quando você sorri, você observa os pés de galinha. São rugas dinâmicas. Quando você está assustado, você levanta a sobrancelha, você vê essas linhazinhas na testa. São rugas dinâmicas. As rugas estáticas já são as rugas que você não precisa fazer movimentação nenhuma, você já tem um vinco na pele, então você já tem uma ação na pele. Essas rugas aqui, você não consegue tratar com toxina botulínica. Você tem que tratar a pele dessa pessoa. Você tem que estimular a produção de colágeno. Você pode fazer o microagulhamento, fios de PDO, bioestimuladores. Tem várias técnicas que a gente consegue, né? O preenchimento dessa região aqui também a gente pode fazer. Porque se eu faço preenchimento, vai levantar a pele, vai amenizar essa ruga. Não vai tratar 100%, porque eu já tenho um vinco na pele. Então, nesse caso, a aplicação de toxina botulínica, ela não corrige essa ruga mais profunda. Agora eu vou conversar com vocês sobre os principais músculos onde nós fazemos a aplicação de toxina botulínica, tá? O primeiro é esse músculo chamado de frontal. Esse músculo é o primeiro, né, músculo aqui da nossa fronte. Aqui eu tenho também o osso chamado de osso frontal, né, do nosso crânio. E a aplicação de toxina botulínica, ela é feita aqui quando eu quero tratar essas ruguinhas da testa, né, essas linhas de expressão da testa. É uma aplicação bem comum, tá? Tem uma coisa bem legal também que a gente consegue fazer através dessa aplicação, que é arquear as sobrancelhas. Então, por exemplo, eu vou aplicar a toxina botulínica aqui e a minha paciente ela quer ficar com a sobrancelha arqueada. O que eu faço? Eu deixo essa região lateral livre, eu não aplico. Porque a hora que ela contrair o músculo, ela vai levantar essa região da cauda da sobrancelha. E aí vai arquear a sobrancelha. Sempre pergunte para o seu paciente se ele gosta, né? Geralmente mulher gosta, algumas gostam, algumas já chegam falando, não, acho horrível, acho que fica parecendo o símbolo da Nike. E aí o que você faz? Você aplica aqui do ladinho também, tá? Lá na frente eu vou mostrar alguns resultados de antes e depois para vocês e vou mostrar como que seria essa marcação, tá? Aqui nós temos, ó, eu vou tirar o músculo frontal. Nós temos esses dois músculos aqui, onde nós fazemos a aplicação para essa região da glabela, tá? Que é essa região entre as sobrancelhas. Aqui eu tenho o prócero e os corrugadores, né? Um de cada lado. Então, essa aplicação aqui, ela é feita para tratar essas rugas entre as sobrancelhas, tá? Que é chamada de cara de bravo. Aqui eu tenho um músculo que é chamado de depressor do supercílio. É feita a aplicação aqui? Não, a aplicação é feita no corrugador. Então, nessa região aqui, eu tenho que introduzir, ó, você está vendo que esse músculo corrugador, ele está embaixo desse outro. Então, eu tenho que introduzir um pouquinho mais a minha agulha para pegar esse músculo aqui. Esse músculo aqui, né, o corrugador. Eu vou tirar o orbicular dos olhos para mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu tenho um músculo chamado de levantador da pálpebra superior. Uma das intercorrências relacionadas à toxina botulínica é a pitose palpebral. O que é essa pitose? Se você aplicar a toxina botulínica aqui e não respeitar a zona de segurança, essa toxina ela pode migrar para esse levantador da pálpebra superior. E aí o que vai acontecer? Vai cair a pálpebra da pessoa, ela vai ficar com a pálpebra caída. Vou mostrar algumas imagens para vocês, mas é isso que a gente quer evitar. Então, na hora de fazer a aplicação aqui, eu vou ter algumas marcações justamente para tentar evitar a pitose palpebral, tá? Aqui nós temos o músculo orbicular do olho. Nós fazemos a aplicação aqui nessa região lateral, né, para tratar os pés de galinha. Então, eu concluí com vocês a região superior, né, o terço superior. A aplicação no músculo frontal, na região entre as sobrancelhas e nos pés de galinha. Agora falando da região média, do terço médio. A aplicação ela pode ser feita no músculo nasal para tratar as ruguinhas que a gente chama de bunny lines, que são aquelas ruguinhas aqui dessa região nasal. Então tem gente que quando vai sentir cheiro de alguma coisa, quando faz cara de nojo,
tem aquelas linhazinhas aqui, e isso incomoda algumas pessoas. Então, a gente pode fazer a aplicação, ela é feita aqui do ladinho, ó, de acordo com a força muscular de cada um. Um pontinho aqui do lado, outro aqui do lado. Existe essa aplicação aqui também, olha, no levantador do lábio superior da asa do nariz. Esse é um músculo que tem um nome maior, tá? Quando a aplicação de toxina botulínica é feita aqui? Para tratar o chamado sorriso gengival. Então, é aquela pessoa que quando ela sorri, ela levanta demais o lábio superior. Então, nesse caso, você pode aplicar, olha só, você dá um dedinho aqui da região nasal, da aba do nariz, e faz a aplicação aqui do ladinho, tá? Um pontinho só, uma unidade aqui já é suficiente. É importante lembrar que nem sempre o sorriso gengival você trata com toxina botulínica, tá? Em alguns casos, a pessoa ela tem o lábio superior muito fininho, e aí você teria que fazer um preenchimento. Em outros casos, é a gengiva dessa pessoa que é excessiva. E aí você teria que encaminhar essa pessoa para o dentista para fazer a cirurgia, tá? Então, a parte de avaliação ela é importantíssima para a gente definir o melhor tratamento para o paciente. Nessa região aqui, nós temos também um músculo chamado de depressor do septo nasal. Existe aplicação de toxina botulínica aqui, ela não é muito comum, tá? Mas existe para as pessoas quando fala a ponta do nariz abaixo. Não sei se vocês já viram. A pessoa tá falando, a ponta do nariz dela tá baixando. Ou quando ela sorri, a ponta do nariz abaixa. Então, a gente pode fazer a aplicação aqui também. É uma aplicação que dói um pouquinho e não dura muito tempo, porque a pessoa ela vai continuar forçando esse músculo. Ela fala o tempo inteiro, ela sorri o tempo inteiro. Então, não é uma aplicação que ao meu ver, compensa muito. Mas, se o paciente quiser muito fazer, a gente faz, né? Tem que sempre avaliar a queixa do paciente. Aqui nós temos alguns músculos também, olha, o levantador do ângulo da boca, o levantador do lábio superior, o zigomático menor e o zigomático maior. Esses músculos, eles são responsáveis por levantar o lábio superior aqui em cima e lateralmente também. Então, não é legal você fazer a aplicação de toxina botulínica aqui, porque senão a pessoa vai ficar com um sorriso torto, né? Você vai bloquear aqui, olha, ela vai sorrir, ela vai levantar esse lado da boca e esse não. Então, é importante você tomar cuidado, na hora que fizer a aplicação aqui, para tratar os pés de galinha, não pegar esses músculos aqui embaixo, tá? Bom, então eu falei as aplicações no terço superior, no terço médio e agora eu vou falar no terço inferior. Aqui nós temos um músculo chamado, tem dois músculos aqui que são responsáveis pela mastigação. Um deles é o bucinador, que fica nessa região mais interna, e esse outro é o masseter. O masseter é o músculo mais forte que nós temos. E algumas pessoas, né, fazem a aplicação de toxina botulínica aqui para tratar o bruxismo, que é aquele caso que a pessoa fica o tempo inteiro rangendo os dentes, né, mordendo. Esse tipo de aplicação quem faz é o dentista, tá, gente? Para tratar o bruxismo. Aqui nós temos o músculo risório, que é o músculo que abre a sua boca lateralmente quando você sorri. Então, quando você dá um sorrisão, o risório ele puxa o seu lábio lateralmente. E aqui nós temos as aplicações no terço inferior. Nós temos esse músculo aqui, que é chamado de depressor do ângulo da boca. Pode ser feita a aplicação de toxina botulínica aqui para tratar o chamado sorriso triste. Aquela pessoa, quando ela sorri, o cantinho da boca dela cai. Então, a gente pode fazer a aplicação aqui. Tomar muito cuidado para não pegar esse outro músculo aqui, que é o músculo do lábio inferior. Então, na hora de fazer a aplicação, você traça uma linha do canto da boca até a mandíbula e você aplica aqui do ladinho externo, tá? Se você aplicar do lado interno, pode acontecer de você pegar esse lábio inferior, esse depressor do lábio inferior aqui. E aí a pessoa vai ficar com um sorriso torto. E um outro músculo que nós temos aqui é o músculo mentual. A aplicação de toxina botulínica pode ser feita aqui para tratar o chamado sorriso celulítico, tá? A pessoa que tem, quando ela contrai essa região, ela tem vários furinhos aqui, tá? Bom, fiz um tour aqui pela musculatura facial com vocês, né? Existem vários outros músculos, mas eu foquei. Existe um músculo temporal aqui também, que pode ser feita a aplicação de toxina botulínica para tratar enxaqueca, dentista que faz também. Então, eu foquei com vocês nos músculos que nós, biomédicos, mais fazemos aplicação, que é músculo frontal. Aqui o corrugador, deixa eu tirar o frontal daqui para vocês verem. O corrugador e o prócero para tratar essa região da glabela. Aqui o orbicular para tratar a região dos pés de galinha. Essa região nasal. O músculo aqui para tratar o sorriso gengival e o depressor do ângulo da boca. São os músculos que a gente mais aplica toxina botulínica.
Em relação à aplicação, nós temos que saber também que existem padrões diferentes de movimentação de músculo de cada pessoa. Então, a toxina botulínica, ela dura em média de 3 a 5 meses. Na bula vem de 3 a 6, mas é muito difícil durar 6 meses. E aí, em umas pessoas vão durar mais e em outras menos. Por quê? Porque essas pessoas têm movimentação diferente do músculo. Uma pessoa são mais expressivas, outras menos expressivas. Então, existem as pessoas, né, de acordo com o padrão de movimentação do músculo. Existem pessoas cinéticas, que têm uma movimentação normal. As pessoas hipercinéticas, que têm uma movimentação excessiva. As pessoas hipocinéticas, que têm uma movimentação lenta. Então, nessa pessoa hipocinética aqui, que está o tempo inteiro contraindo o músculo, a toxina botulínica vai durar menos, né? Porque uma pessoa super expressiva, o tempo inteiro ela está contraindo o músculo. Já aqui, nós temos algumas diferenças em relação ao tônus muscular, em relação à força desse músculo. Então, essa pessoa ela pode ter um músculo tônico, que é a pessoa que tem o tônus muscular normal. A pessoa hipertônica, ela tem uma ausência de um relaxamento, então ela está o tempo inteiro contraindo o músculo. Nessa pessoa, a toxina botulínica vai durar menos. E também a toxina dura menos, a aplicação de toxina, em pessoas que praticam atividade física intensa. Então, quem faz crossfit, quem faz musculação. Ninguém faz musculação com cara de paisagem, né, gente? Ninguém luta com cara de paisagem. A pessoa tá ali fazendo careta o tempo inteiro. Então, ela vai forçar mais aquela musculatura. Então, em atleta, em pessoas que fazem corrida, né, musculação, qualquer atividade física intensa, a toxina botulínica acaba durando menos. E a pessoa hipotônica, ela tem um relaxamento excessivo. Então, nela, a toxina botulínica vai durar mais, mas ela também pode ter uma flacidez ou uma pitose de determinadas estruturas, tá? Aqui mostrando para vocês alguns resultados de antes e depois. Olha, esse resultado, essa aplicação foi feita aqui no músculo frontal. E olha só como arqueou a sobrancelha dela. Então, o que foi feito aqui? É só você deixar livre essa região. Então, quando ela levantar a sobrancelha, vai levantar só aqui, olha. Tem paciente que gosta, tem paciente que não gosta. O que você vai fazer? O que o seu paciente quiser, né? Você tem que sempre perguntar a queixa do paciente. Então, você pergunta, você gosta de sobrancelha arqueada? A maioria das mulheres vai falar que gosta, que quer. Aí você deixa essa região livre aqui. Daqui 15 dias você faz um retorno. Sempre legal falar que você faz um retorno para avaliação. Se você falar que vai fazer um retoque, a pessoa acha que tem que voltar e necessariamente você tem que aplicar de novo. E nem sempre tem necessidade de você aplicar de novo. Então fala, daqui 15 dias a gente vai fazer uma avaliação ou um retorno para avaliar a necessidade de um retoque. Se a pessoa voltou e não gostou, falou, eu odiei, tô parecendo a Malévola. O que você faz? Você faz um pontinho aqui e outro pontinho aqui. Essa sobrancelha vai descer, tá? Aqui a aplicação para tratar essa região entre as sobrancelhas. Então, a aplicação aqui foi feita no prócero e nos corrugadores. Desse lado tem um corrugador, desse lado tem outro corrugador. Olha só como melhora essa região. Aqui a aplicação foi feita, né, nos músculos da glabela, mas também foi feita, olha só, no músculo nasal. Então, olha como diminuiu essa contração do músculo nasal. Aqui a aplicação foi feita no orbicular dos olhos para tratar os pés de galinha. Já nesse caso, olha, a aplicação foi para o sorriso gengival. Então, nesse músculo aqui, que é o levantador do lábio superior da asa do nariz, você dá 1 centímetro aqui dessa região da aba nasal e faz a aplicação aqui, ó. Olha só, relaxa essa musculatura, ele não levanta tanto o lábio superior. Uma outra aplicação também, que não é tão convencional, mas que pode ser feita, é no músculo platisma. Deixa eu voltar uma imagem aqui. Olha só, aqui nós temos um outro músculo da expressão facial, que é o platisma, esse músculo que fica aqui no nosso pescoço. Ele também tem inserção na derme, tá? Com o processo de envelhecimento, esse músculo ele começa a formar essas chamadas bandas platismais. É como se ele sofresse uma hipertrofia, ele começa a ficar mais evidente. Então, tem paciente que começa a fazer tratamento na face e começa a se incomodar com o queixo, né? Com o queixo não, com o pescoço, com o aspecto envelhecido. Começa a se incomodar com manchas no pescoço, com flacidez e com essas bandas platismais também. E aí a gente pode fazer a aplicação nessa região. Bom, expliquei um pouquinho em relação à aplicação para vocês, né? Mas podem existir algumas complicações, tá?
que eu dividi de duas formas, que são os efeitos adversos e as intercorrências. Os efeitos adversos, eles são condições que podem acontecer, mas que são coisas um pouco chatinhas, né? Mas que o paciente ele tem que saber que pode acontecer. Por quê? Porque senão ele vai te dar uma dor de cabeça. Então, tudo isso tem que estar no seu termo de consentimento, tá? Antes de você fazer qualquer tratamento estético, você tem que ter o termo de consentimento para o paciente ler ali, lista tudo de ruim que pode acontecer. O paciente ele tem que ler tudo aquilo ali e entender que pode acontecer. Sempre acontece? Não. Mas se acontecer com ele, você tem que ter um respaldo, tá? Do seu termo de consentimento. Então, reações adversas, o que que é? Primeiro, o eritema, que é uma vermelhidão na área. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma agulha, a gente está introduzindo essa agulha na pele, né? A pessoa ela vai ter uma resposta a isso. Então, pode ficar vermelhinho a região, pode ficar um pouco inchadinha assim, tá? O paciente ele tem que saber que pode acontecer. Equimose ou um hematoma pode acontecer. Nós temos a nossa face extremamente vascularizada. Alguns vasos, né, os vasos mais calibrosos, eles estão em camadas mais profundas, mas em camadas mais superficiais nós também temos irrigação, nós também temos capilares, vasinhos ali. Então pode acontecer de você pegar um desses vasinhos e a pessoa ficar com hematoma, tá? É comum? Não, eu já fiz várias aplicações e eu nunca fiquei com um hematoma, né? Mas algumas pacientes já ficaram, tá? Principalmente nessa região aqui dos pés de galinha, tá? Tem muitos vasinhos ali. Então pode acontecer, é legal você explicar para o paciente que existe uma chance de acontecer. Cefaleia e náusea é muito difícil de acontecer, tá? Mas é legal você explicar. O que eu escuto muitos pacientes falarem é que ele fica com a cabeça pesada, tá? E é importante você falar para ele não abaixar a cabeça nas próximas 4 horas e não massagear a região, né? Porque às vezes ele tá com dor de cabeça, ele quer massagear a região, apertar, não pode, tá? Infecção não é comum acontecer, mas pode acontecer se a pessoa não tomar cuidado, não tiver biossegurança para trabalhar, pode acontecer. Ela pode contaminar o produto, ela pode contaminar a agulha e a pessoa ela pode ter uma infecção depois. Então, nós que trabalhamos com estética, a gente tem que lembrar que nós somos também profissionais da saúde, né? Antes de ser um profissional da estética, a gente fez uma faculdade ali de biomedicina, de farmácia, de enfermagem. Tem vários profissionais hoje que podem trabalhar com estética. Então, é importante você lembrar disso, tá? Na hora de trabalhar com esses injetáveis, que você precisa trabalhar com biossegurança. E agora, então esses que eu conversei com vocês foi os efeitos adversos. Agora eu vou conversar sobre as principais intercorrências, né? Que seria a migração desse produto, então esse produto migrar para um músculo que não era para você aplicar, e aí você vai ter pitose de determinadas estruturas, então, por exemplo, da pálpebra, da sobrancelha, pitose labial, assimetria do sorriso ou da sobrancelha. Então, você fez a aplicação de um lado e do outro e você errou as unidades. Você aplicou 2 unidades aqui e uma aqui. O que vai acontecer? Um lado vai levantar mais que o outro. Isso dá para você corrigir, tá? Mas se você tiver a pitose de algum músculo, né? Algum músculo, por exemplo, que ajuda a levantar a boca, aí você vai ter que esperar o efeito da toxina passar. Isso pode demorar de 3 a 5 meses, né? Por isso que é uma intercorrência bem chatinha, assim, porque a pessoa ela fica muito insatisfeita, né? E a toxina botulínica, diferente do ácido hialurônico, que nós temos aí a hialuronidase, né, para degradar, a toxina botulínica não tem nada. Então, existem algumas coisas que a gente pode indicar para o paciente, como, por exemplo, radiofrequência, laser de baixa potência, ficar contraindo a região para a toxina ela gastar, digamos assim, gastar mais rápido, acabar o efeito mais rápido. Mas não existe nada que faça isso de um dia para o outro. Então, se a pessoa ficar com uma pitose palpebral, ela vai ficar 2, 3 meses com pitose palpebral. Se ela ficar com sorriso torto, ela vai ficar 2, 3 meses com sorriso torto. E isso gera uma insatisfação muito grande. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado para não ter esse tipo de intercorrência, tá? Edema da pálpebra inferior pode acontecer. Olho seco pode acontecer quando? Quando você injeta o produto dentro dessa região orbicular. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, gente. Então, na hora de injetar aqui nesse músculo orbicular do olho, você tem que virar a agulha para fora, tá? Dá mais ou menos 1 centímetro aqui dessa região orbital e virar a agulha para fora, tá? Eu não vou entrar sobre técnicas aqui com vocês, porque isso seria um curso mais avançado, tá? A palestra é para você aprender de uma forma geral. Dificuldade na fala, deglutição, para assobiar, fazer bico, se você pegar algum músculo importante para essas ações, né? Então é importante a gente entender realmente de anatomia e saber onde você vai aplicar. Sobre as principais intercorrências, então, coloquei a pitose palpebral aqui para vocês. Olha só o que é a pitose palpebral. Aqui você pegou aquele músculo levantador da pálpebra superior
e você teve uma queda aqui dessa pálpebra, né? E o outro músculo é como se ele tentasse compensar. Lembra que eu falei para vocês que esses músculos da face eles funcionam em bloco? Então, esse aqui tenta compensar. E aí você fica com o olho caído e o outro arregalado, né? É uma intercorrência bem chatinha. Esse caso foi de uma blogueira americana que aconteceu esse ano, né? E muita gente comentou no Instagram que aconteceu justamente isso com ela. Olha, aqui a gente consegue observar justamente isso, essa pitose. Você teve uma queda nesse músculo, nesse levantador da pálpebra superior, e esse aqui ele tenta compensar. É como se você tivesse uma superação desse outro músculo. E aí, como que seria essa marcação, né? Para essa aplicação aqui da testa? Você vai traçar uma linha de acordo com o olhar da pessoa, da íris. Você pede para o paciente sentar e olhar para você retinho. Você traça uma linha aqui e outra linha aqui. E você vai traçar uma zona de segurança. O que é essa zona de segurança? Você vai colocar o dedo em cima da sobrancelha do paciente e riscar em cima. Então aqui você não vai aplicar. Por quê? Para essa toxina não migrar para esse músculo aqui e você não ter uma pitose palpebral, tá? Então você vai aplicar nessa região aqui. Se a pessoa quiser uma sobrancelha arqueada, você deixa essa região lateral livre. Se ela não quiser, você aplica aqui também. Aí você vai aplicar em cima do músculo aqui, ó, do prócero e dos corrugadores, tá? Bom, listei algumas coisas aqui, né, que eu acho importante para vocês, para quem quer trabalhar com a técnica e quem quer ter sucesso com a técnica. A primeira coisa é conhecimento anatômico, né? Vocês viram que esses músculos eles são todos muito pertinho um do outro. Se você observar no cadáver, por exemplo, eu já fiz curso de estética, né, de intercorrência com prática em cadáver fresco. Esses músculos eles são todos entrelaçados, não é igual na foto que você vê a divisão certinha. Então a gente precisa ter muita segurança na hora da aplicação. A reconstituição da toxina botulínica também é importante você fazer da forma correta. A graduação da seringa, você tem que tomar muito cuidado, porque cada seringa tem uma graduação. Então, se você aplicar demais produto, você vai ter um halo de ação maior e aí esse produto pode migrar para um outro músculo que você não quer atingir. A agulha adequada, a dose adequada e a aplicação do músculo-alvo, né, na profundidade adequada. Como vocês viram, existem camadas diferentes da face e a gente quer atingir o músculo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Esse é o meu e-mail e o meu Instagram, né, para quem quiser entrar em contato comigo. Eu vou adorar ter esse contato com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e até uma próxima oportunidade.